Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E é um grande prazer ter vocês aqui comigo. E estamos aqui juntos para mais uma aula de programação manual de centro de usinagem fresadora CNC comando FANUC. Na linha de raciocínio, pense mais, trabalhe menos. É isso mesmo. As funções aí que facilitam a nossa programação. Facilitar, simplificar para competir, tá ok? Então, vamos para o vídeo de hoje. Mas, lembrando aqui, antes disso, eu gostaria de mandar um abraço para todos os inscritos do canal, em especial aí para o Cristiano Croetes, não sei se a pronúncia correta é essa, mas eu gostaria de mandar um abraço especial para ele, e te agradecer aí por você ter me assistido aí. Eu fico muito feliz de saber da sua história, então, meu muito obrigado a você, ok? Bom pessoal, então, na lei de raciocínio, pense mais, trabalhe menos, nós vamos aprender hoje ciclo de furação utilizando coordenadas polares, seja essa furação equidistante ou não, que tem a mesma distância angular ou não. Vamos aprender também o ciclo de rosqueamento, utilizando macho rígido, isso mesmo, tá ok? Bom, então, nós temos aqui um flange de 200 mm por 150, onde está localizado os furos, e o seu diâmetro interno tem 100 mm. Então isso é muito comum no centro de usinagem. É uma peça que foi realizada no torno aí, CNC ou no torno convencional, e nós realizarmos aí pequenas operações para finalizar essa peça. Então esse aqui é o exemplo desse flange. Então, o que acontece? Algumas vezes, de forma manual, a pessoa faz a traçagem, né, numa fresa comum, ou furadeira, ou na furadeira radial, faz a traçagem, tem todo aquele trabalho, vai lá, acha o centro direitinho, marca a furação, leva para uma radial, leva para uma furadeira de bancada, uma furadeira de coluna, e vai lá e faz a furação, e dali vai para o ajustador mecânico, e ele faz ali, passa o macho lá para fazer a rosca. Bom, isso às vezes não sai tão perfeito, porque primeiro fura numa máquina, passa de forma manual, pode deslocar um pouco, sai um pouco inclinado. Então essa é a vantagem aqui. Pense mais e trabalhe menos. No centro de usinagem, nós podemos resolver todos os problemas de usinagem. Primeiro, não é necessário traçar, nós podemos zerar, fixar a peça uma vez só e utilizar a mesma fixação para passar o macho também, tá ok? Bom, então vamos lá para o nosso vídeo aqui, que é o mais importante. Vamos começar pela programação. G17, plano de trabalho X e Y. Todas as coordenadas principais de usinagem tá em X e Y. Não está formando um raio, por exemplo, em Z em X ou em Z em Y. Entendido isso aí? Perfeito. G21, coordenada em milímetro, como já é prática aqui no canal, né? Nós sempre utilizamos em milímetro, né? A maioria dos países aí utiliza o sistema métrico. G90, a partir daqui, coordenada absoluta. Quando tiver necessidade de utilizar a coordenada incremental, G91, ou coordenada relativa, que é a mesma coisa, nós colocamos na frente lá, tá ok? E depois cancelamos com o G90 novamente. G40, sem compensação do diâmetro da ferramenta. Por quê? Ni furação, ni rosqueamento, sempre manda a coordenada pelo centro da broca. Então, o raio que essa broca tem, o raio que esse macho tem, pouco importa, tá ok? Então, a coordenada sempre pelo centro da broca. G53, G0, Z0, H0, nós elevamos a ferramenta com relação a medidas do zero máquina, ou seja, o zero máquina está lá próximo ali do sensor de fim de curso, então ali é o nosso G53. As coordenadas partem, o zero dele está lá próximo dos fins de curso. Então o Z0 ele leva até o ponto máximo ali. E o H0 é sem compensação do comprimento da ferramenta. Height, em inglês, é comprimento, relacionado ao comprimento da ferramenta, ou seja, a medida zero é em relação ao nariz do eixo afro, a ponta do eixo afro, tá ok? T01, tool em inglês, ferramenta 01.
Nos tornos é comum estar assim, T01, 01, ou seja, ferramenta 01, corretor 01 já na frente, né? E só que no centro de usinagem nós colocamos da seguinte forma: T01 chama a ferramenta e o corretor nós chamamos ele posteriormente. Então aqui nós indicamos qual que é a ferramenta e onde estão as informações relacionadas à geometria daquela ferramenta, ao comprimento dela, ao raio daquela ferramenta. Vai vir posteriormente, quando nós chamarmos essa compensação, tá ok? M6 nós habilitamos a troca, G54, aí sim, nós passamos a ter a nossa origem. Você determina onde que é a origem. Origem é onde você está e aonde você quer ir. Então, todas as suas coordenadas em G90, que é a coordenada absoluta, parte da mesma origem. A nossa origem aqui está no centro dessa peça, que é o centro de rotação dos furos para coordenadas polar, tá ok? Ou coordenada angular, se você quiser chamar assim. Então, um primeiro posicionamento, G0, X0, Y0. Posicionamos em velocidade máxima no equivalente ao centro dessa peça. G97, rotação fixa. Por quê? Porque não broca, não muda diâmetro, diferentemente do torno que vai mudando o diâmetro que está sendo usinado. Por exemplo, ele deu um passe de 100 milímetros, abaixou para 98. Então, quanto menor for o diâmetro, maior é a rotação. Ele vai a rotação, a velocidade de corte permanece a mesma, mas a rotação, a quantidade de material que está retirando tem que ser a mesma, mas a rotação muda. Mas no caso da fresa, ela tem o mesmo diâmetro, então é sempre a mesma rotação. Então, nós utilizamos G97. No comando FANUC, nem é necessário colocar G97. Se você colocar somente o S ou M3, ele já entende que você está utilizando a rotação fixa. Mas é bom sempre colocar para evitar qualquer tipo de problema. E também não acostumar a trabalhar de forma errônea. G97, S de 1500, sentido horário, M3. M vem de, por exemplo, motor. Eu associo muito a motor. Toda vez que tem um M, alguma coisa está sendo ligada ou desligada. Por exemplo, M3 liga o motor no sentido horário. M4 liga o motor no sentido anti-horário. M5 desliga o motor. Então, eu faço semelhança, porque a palavra significa miscelâneos. E miscelâneo significa uma porção de coisas. Miscelâneo significa isso. São várias coisas, vários sentidos. Então, por isso, vem a letra M em inglês. Tá ok? Bom, G43, compensação do comprimento da ferramenta. Agora, até então, qualquer coordenada que nós lançássemos em Z, ele ia partir do nariz do eixo A. Se você colocasse um G0, Z de menos 50, por exemplo, ele ia bater aqui nessa peça e ainda tentar aprofundar mais 50 milímetros. Isso que é. Mas quando você coloca ali, por exemplo, G43, você transfere o seu zeramento da ponta do eixo árvore, do nariz do eixo árvore, como você desejar chamar, para a ponta do inserto, para a ponta da pastilha. Tá ok? Chamando o corretor 1 de altura, que é H1. Lembrando que H é height, que é altura em inglês. E D, que é diâmetro, que é diâmetro em português. Ou seja, a compensação relacionada ao diâmetro dessa ferramenta. Que no caso nós informamos o raio aqui no Brasil. Não é nenhuma ilusão, mas em alguns lugares está configurado isso aqui para você colocar o diâmetro. Tá ok? E isso depende de parâmetro de máquina. Mas aqui no Brasil nós utilizamos o raio. Informamos o raio no corretor. E a primeira coordenada, que é uma coordenada de aproximação, Z de 100, uma coordenada de segurança. Geralmente flange, quando nós falamos em flange, no centro de usinagem, há 2 métodos de fixação mais utilizados. Primeiro, placa prendendo externamente ou internamente, né, utilizando aquela placa do torno mesmo. Pelo menos eu uso assim. Ou você pode usar também um sistema de garra e tirante, que prendendo ele pelo centro, utilizando um só, dependendo do tamanho da peça, ou utilizando vários aí, dependendo do diâmetro dela, são muito grandes, prendendo
externamente. Então você vê aí qual que é o tipo de mais seguro. Isso aí não tem um método padrão, depende de um monte de coisa, depende da peça, depende do que você vai fazer nela, depende da geometria do que você vai realizar nessa peça, da geometria dela, de uma porção de fatores. Então tem que se analisar uma por uma. Tá ok? Então agora o G16. O que é o G16? Eu habilito coordenadas polares. Existe uma transformação aí. Aqui nós entramos, aqui ó, o G16, coordenada polar. O nosso X passa a ser uma distância no eixo X. Não necessariamente no eixo X, mas uma distância do centro de rotação até o furo, ou até a coordenada lá principal, né? Geralmente nós utilizamos coordenada polar em furo, ou rasgo, ou algo assim, tá ok? Então, G16 parte do centro até o centro do furo, o centro do detalhe lá que você vai realizar nessa peça. Então, o X é a distância e o Y é a distância angular, entendeu? O zero vai ser sempre nesse sentido aqui, ó. E negativo para horário, sentido das horas do relógio, e positivo anti-horário. Eu acho que deveria ser o contrário, mas é dessa forma, tá ok? Então nós temos X para a distância e o Y para o ângulo de rotação. Perfeito? Matamos aqui então, G16. G98 nós temos... G83 nós temos nosso ciclo de furação com descarga de cavaco, ou o famoso pica-pau, que é aquele que quebra o cavaco, volta para o cavaco sair e faz o furo novamente. Ele vai fazendo isso aqui, ó, né, para retirar o cavaco. Tá ok? G98 nós voltamos no ponto de aproximação que é o nosso Z100, tá ok? É onde que retorna. O G99 retorna no R, que é o valor de aproximação. Perfeito? Bom, G83 ciclo de furação. X75, primeira coordenada do furo. X75, ângulo 0. Lembrando que agora o Y não se remete ao eixo Y, mas sim ao valor angular da coordenada. Z de menos 35, profundidade total do furo, de furação. R5, a aproximação para início e final, tá ok? Início, para aproximação inicial ou aproximação final, na saída, tá ok? Para a troca de um furo para o outro. O Q10, que nós temos aqui incremental ou relativo, que é a profundidade de penetração por passe, por vez. Então ele aprofundou 10 milímetros, retorna, volta novamente 2 milímetros acima daquela parte, onde ele parou, aprofunda 12, volta e assim sucessivamente, tá ok? E o F aqui, que é o nosso avanço. Para quem quiser copiar, fica à vontade, tá ok? Então, nós temos G83, XY, coordenada de furação, Z, profundidade do furo, R, aproximação e descarga em G0, o F, nós temos o avanço, que é incremento em relativo, e o K seria o número de repetição que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá ok? Então aqui agora, como nós estamos em coordenada polar, nós temos que simplesmente agora informar o ângulo de furação. Mas você também poderia colocar aqui também o X, se caso mudar. Por exemplo, você tem 4 furos em ângulos diferentes, né? Lógico. Só que em distância diferente também em relação ao centro de rotação. Por exemplo, tem um aqui em 100, a outra em 150 e outra em 135. Tipo como se fosse uma escadinha aqui. Isso de forma angular. Por exemplo, 0, 45, 90 e 180. Você pode informar também que é a distância. Mas se você não informar a distância, ele vai entender que todos são 75. Então você informa apenas o ângulo de rotação. Então, fez o primeiro furo e agora você informa os demais. Y de 90 graus, 180 graus e Y de 270. Então ele faz a furação, vem por 90,
faz a furação, vai para 270, faz a furação, G15 cancela a coordenada polar, porque se você colocasse aí um G0, X tanto, X10, Y de 50, seria angular. Então nós cancelamos, tem que cancelar o G15, cancela o G16 e o G80 cancela o ciclo de furação, cancela ciclo fixo, tá ok? G0, Z de 100. Afastamos somente por segurança. G43, G0, Z0, H0, nós levamos até o ponto de troca, chamamos a ferramenta 2, que é o nosso macho rígido M12. Bom, eu esqueci de falar para vocês aqui. A broca aqui seria 10,25. Eu até coloquei 10,5 aqui, mas está errado. 10,25. Por quê? É a coisa mais fácil do mundo. Vai passar um macho na peça, é somente isso aqui, ó. Diâmetro menor, ou seja, o diâmetro da broca que você vai furar, é igual ao diâmetro nominal da furação, que no caso métrico é 12 milímetros, menos o passo da rosca. O passo do M12 é M12 por 1,75, então 12 menos 1,75, que dá 10,25 milímetros. Mas talvez você não tenha uma broca de 10,25 milímetros. Dica, o que você pode fazer? No último caso, você pode afiar ela um pouquinho fora do centro para ela fazer um furo um pouco maior. Mas não é o mais indicado. Ou utilizar uma broca aí de 13,32. Se você fazer o cálculo, você vai ver que ela dá 10,31 alguma coisa. Mas esses 6 centésimos aí não faz diferença. Então você utiliza uma broca de 10,25, né? Muitas empresas fabricam esse tipo de broca, construção especial, mas é muito comum também, porque é justamente essa questão de fazer macho. Então tem essa broca. 10,5 também tem. É ruim quando tá uma broca aí de 10,34, 10,35, mas 10,25 certinho. E 13,32 dá 10,31. Não faz diferença aí, tá ok? Ou, se não for algo tão preciso assim, uma coisa que vai prender uma vez lá e nunca mais, né? Pode utilizar uma broca até de 10,5, mas o recomendado é 10,25, perfeito? Bom, então aqui nós voltamos aqui para o nosso macho. M6, habilitamos a troca. O G54, novamente, nós só confirmamos porque no centro de usinagem, no comando Fanuc, se você posicionar aqui agora, na leitura aqui, por exemplo aqui no G53, eu coloquei errado aqui, ó, 43. Vamos confirmar aqui, ó, G53. Tá ruim esse canetão aqui, peguei o pior canetão que tinha lá. G53, perdão aqui, T02, M6. Então você posiciona aqui na linha 150 e coloca em automático e dá start, ele tem que ler um G54 novamente, senão ele não sabe onde que está, qual que é a referência dele, que ele não fez a leitura aqui em cima no G54. Então ele vai ler a partir dali. Então é necessário colocar sempre o seu zero peça. X75, que é a distância do zero até ao ponto do furo. O Y0, que realmente em Y0 mesmo, né? No eixo Y, que também se equivale ao ângulo zero, né? Perfeito. G43, compensação do comprimento da ferramenta, Z de 10, H2. Então, não é necessário chamar D porque não tem compensação no diâmetro. Só para mostrar outra forma de fazer para vocês. E o H2 é onde nós temos a compensação do comprimento da ferramenta 2. Tá ok? G16, nós habilitamos novamente a coordenada polar. E aí nós entramos. M29. M29 é a rotação para rosqueamento. Lembrando que quando nós vamos fazer rosqueamento, né, seja no torno, seja na fresa, tem que haver, é necessário ter um sincronismo entre a rotação e o passo, entre o avanço, tá ok? Então ela tem que rodar certinho e voltar. Então ela ativa um torque extra no motor. Ele tem que ser exato e tem que estar orientado num certo ângulo e a partir daí ir e retornar fazendo o mesmo passo em sincronismo com a rotação. Então é necessário habilitar
o M29 e determinar uma rotação para ele, tá ok? M29, S, não simplesmente colocar lá G97S, porque ele roda sem ter sincronismo ali com o passe, tá ok? Então M29, S de 550, G98, ele retorna até o ponto de aproximação, que no caso aqui é 10, G84, que é o ciclo de rosqueamento, primeira coordenada do rosqueamento, x35 y0, fácil. Z de menos 35, profundidade final, R5, a aproximação para iniciar e para saída, e o F de 1,75, que é o valor do nosso passo, tá ok? Fácil até aí, né? Então, a partir daqui então é somente informar quais são os próximos ângulos. Y90, 180 e 270. G80, G15, nós cancelamos o G80, cancelamos o ciclo fixo e G15 cancelamos a coordenada polar. G53, afastamos ela no G0, H0, afastamos o máximo M30, encerramos o programa em fim de papo. Próxima forma de fazer é utilizando coordenadas relativas com relação ao valor angular. Então vamos lá, que é utilizando o K aqui, que é o número de repetições. Também é muito fácil, vou explicar para vocês aqui agora. G98 ao G99 vai remeter a relação a distância de recuo e aproximação, seja lá no Z100, lá, por exemplo, ou no Z10, onde você desejar. G83, ciclo de furação. X75, mesma coisa. X75, Y0, posicionamento, lembrando que o Y0 aqui está relacionado ao ângulo. Z de menos 35, profundidade final. R5, profundidade, aproximação de 5 milímetros ou retorno em 5 milímetros. Q10, profundidade, incremento de corte por profundidade de 10 milímetros, até fazer todo o furo. E o F de 40. A diferença está aqui, ó. Nós habilitamos agora o G91 e informamos qual que é o ângulo que ele vai fazer agora, que é 90 graus e K3. Ou seja, nós informamos qual que é o ângulo de rotação e a quantidade de vezes que vai repetir o ciclo. Porque o ciclo já fez no 0 graus. Então agora, G91, Y de 90, K3, ele faz a furação, fez a furação, vai 90 graus de novo, faz outro, até repetir as 3 vezes. Repetiu as 3 vezes, G80, G15. Essa é a diferença. E com relação ao macho, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. G84, lembrando que o início dele permanece a mesma coisa. Coordenada em X e o ângulo, profundidade final, aproximação e retorno, o passo em milímetro, G91, Y de 90, K3, tá ok? Sem nenhuma complicação, bem simples mesmo, né? Fácil demais. Então isso aqui facilita muito o nosso dia a dia. Mas para simplificar o nosso dia a dia, nós precisamos conhecer essas funções. Então nós estamos aqui justamente para isso. Então, gostaria de pedir a vocês aí para deixar seu like aí, seu comentário, falando aí o que você achou disso aí, se você já usa, se você não usa, se você acha importante ou não. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo.